Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom estarmos juntos nessa manhã, conversando acerca da palavra ao meu lado, presbítero Lucas. Bom dia, bom dia, apóstolo, graça graça e paz você aí de casa, né, que nos acompanha, que nos dá a honra aí de poder acessar a sua casa, seu carro, através desse canal de comunicação. Se você está apenas pela Rádio Sudoeste nos ouvindo, não se esqueça que você também pode acompanhar os outros programas que a gente já postou aqui. Só indo lá no nosso canal no YouTube, se inscrevendo, compartilhando e deixando ali o seu joinha para que mais pessoas sejam alcançadas, né, apóstolo, por essa palavra. Lucas, quando eu me converti, né, eu vim de outras religiões, né? E aquilo que hoje a gente entende como adversário, né, Satanás, o mal, era algo que no meu relacionamento na religião não via com tanto mal assim, né? Mas quando a gente vai para o Evangelho, a gente percebe o quão cego, né? Quão perdido vaguei. E agora você entende aquilo que é o seu inimigo. Então existe um inimigo ao qual qual o nome que você queira colocar para ele, né? Satanás, Lúcifer, não importa, né? E nessa construção de pensamento, eu cresci em culto de libertação, em monte, mergulhado, eu creio nisso. A gente tem um PS, o pronto-socorro espiritual, acontece na nossa igreja, a gente traz um propósito em cima disso. Mas eu entendo uma coisa, Satanás já foi derrotado. Amém. Já perdeu, nem a chave da casa dele ele tem, perdeu todas as batalhas. O que acontece com o diabo hoje é que ele não foi morto, ele está vivo. E por estar vivo, Pedro vai dizer assim, né? Capítulo 5 de 1 de Pedro, versículo 8, diz assim: estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão procurando alguém para devorar. Então ele não vai comer uma pessoa, aleluia. Ele está procurando aquilo que é uma legalidade que essa pessoa tem para ele poder usar. Eu sou velho, então vou falar do Kuwait e de Saddam Hussein. O que aconteceu na guerra do Kuwait contra o Irã e Saddam estava lá? Estavam guerreando, Saddam querendo o petróleo do Kuwait, os Estados Unidos entraram nessa guerra, né? E agora o Saddam tem que ser com o seu exército. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram ali agora, só estão os kuwaitianos andando para lá, daqui a pouquinho, bum, explodiu, uma perna sumiu, um braço desapareceu, o cara está andando no lugar, explode de novo. O que esse exército fez? Colocou algumas minas escondidas, minas terrestres. Então, mesmo que eles perderam a guerra, foram embora, foram expulsos, mas de vez em quando tinha um kuwaitiano sendo explodido aí para uma mina terrestre escondida em algum lugar. A nossa caminhada cristã é da mesma forma. A gente, sem perceber, né, a gente não vê, Satanás já está derrotado, perdeu a batalha, não tem, mas se houver na nossa vida uma mina enterrada, daqui a pouco a gente vai ver alguém assim, ó, bum, explodiu alguma questão, vai falar que foi Satanás, que foi o inferno e tal, não foi. Na verdade, eu não coloquei diante de Deus, diante do meu líder, do meu pastor, diante do meu intercessor, aquilo que é minha verdade. Ó, existe essa mina aqui, ela está a ponto para explodir. É o casal que vem para a igreja, não fala que está com problema, fica aí 4, 5 meses, daqui a pouquinho, ó, pastor, aqui, ó, meu casamento. Uma bomba relógio, 10, 9, 8, explodiu. A igreja não cuidou. Como se você não falou quando chegou? Omitiu, guardou a situação da pornografia, do pecado, do adultério. E quando explode, quer colocar na conta do líder mesmo? De que maneira? Então a gente vê hoje um inimigo que já foi derrotado. E a gente não percebe que quem está dando munição, porque ele está procurando alguém para devorar, é naquilo que é a legalidade que você tem. Uma maldição que não tem causa, não tem efeito. Apóstolo, até porque no versículo 9 desse capítulo que o senhor leu, ele fala assim, ó, fiquem firmes na fé e enfrentem Aleluia. O diabo. Porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas, depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limite e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará. Aleluia. E dará firmeza, força e verdadeira segurança. Só que o início dele, ele fala de ficar firme na fé. Aleluia. E o firme na fé tem a ver com isso, né, apóstolo? A fé nos traz esse discernimento para que a gente, cara, em que eu preciso melhorar, né? Às vezes tem situações que a gente acha no nosso cotidiano que são normais, mas na verdade é um pecado que aquilo ali precisa ser combatido. Né? Seja um mau hábito, seja uma alimentação errada, porque a gente precisa também cuidar do nosso corpo, é templo do Espírito Santo, e diversas outras coisas. Né? Às vezes uma forma de falar com a esposa que você acha que é legal, e a esposa não tá achando interessante, mas também não consegue expressar isso de uma forma legal.
E aí você às vezes vê um casamento, né? Tem a história do casal que casou, aí o rapaz, a mulher, o cara toda vez ele tirava o biquinho do pão, naquele pão manual que tinha antigamente, e dava pra esposa pra ela comer. E aí passaram 10 anos nessa história. E toda vez ele tirava o biquinho do pão e dava pra mulher comer. E aí chegou, não, eu quero separar, mas qual o motivo que é separar? Eu odeio o biquinho do pão. E ele, rapaz, eu gostava tanto desse biquinho, eu te dava porque eu achava que você achava interessante É isso. isso aí. E hoje, infelizmente, né, apóstolo, muitos relacionamentos, não só de casamento, às vezes não um relacionamento de um amigo, um relacionamento com um pastor, com um líder, são situações que às vezes você tá achando que você tá fazendo de uma forma interessante e o diálogo e estar firme na fé para que isso aconteça não tem funcionado da forma correta. E aí os relacionamentos hoje em dia ou são superficiais pra caramba, as pessoas acabam nem se conhecendo direito. Você vê um casamento desse que durou um tempão e a pessoa não sabia que o outro não gostava do biquinho do pão, imagina o que mais que não acontecia. E aí se a gente não consegue ter, após esse relacionamento com as pessoas, né, é sempre um exemplo que a Bíblia nos dá, que é interessante a gente prestar atenção quando Cristo fala que ele fala que é impossível a gente dizer que ama a Deus, a qual a gente não vê. Nossa, e dizer que a gente está e não consegue amar o irmão, quem a gente está tocando, a gente está vendo. É a mesma situação que a gente pode trazer para essa palavra que a gente está tendo agora. Né? A gente vai ter fé em Deus como se a gente não tem fé no nosso irmão. E aí diversas outras coisas a gente pode exemplificar dessa forma. Porque se a gente não tiver essa fé para que a gente possa combater essas coisas, né, que tem nos afastado, que são essas minas que ainda estão no nosso percurso, em ter fé em pessoas que realmente possam nos ajudar a ter esse encontro mais rápido com Cristo, ou vão ser realmente esses Cristos que vão ser o exemplo para as nossas vidas, né? Várias pessoas a gente tem um exemplo, né, com o seu testemunho de vida, de casamento, foram alcançadas por eles e conseguem ver hoje essa transformação em caramba, hoje eu quero ser igual a essa pessoa porque tem acertado em algumas situações. E muitas vezes a gente não consegue ter essa ideia, né? Não, Deus já me resgatou, e eu não quero ser exemplo para ninguém, não. O exemplo é Cristo. Não olha para mim, não. Olha para Deus, porque eu sempre vou errar. E aí, se a gente não tiver esse discernimento, né, apóstolo? A gente vai estar o tempo todo dando mole pro leão que vai estar ao nosso lado. E é como o senhor citou, né? Dando munição para que ele possa nos atingir. E a gente está o tempo todo ali tendo que se recuperar de alguma situação, porque nós estamos alimentando essas situações. Como eu tive algumas outras religiões, né? Eu percebi algo nessa construção. Para a gente falar de libertação, a gente falar de restauração, eu creio em libertação, eu creio nesse avivamento que o Senhor vai trazer a partir de uma pessoa que verdadeiramente é liberta. 2 Coríntios 2, no versículo 11, Paulo vai falar assim, a fim de que Satanás não se aproveite de nós. Então, quando Paulo diz que Satanás pode se aproveitar da gente, vai se aproveitar de quê? Né? Se meu coração, minha mente, as minhas atitudes, o meu pensamento, eles pertencem ao Senhor, se eu coloco o meu pecado diante do Senhor, da minha liderança, da minha esposa, do meu marido todo dia, do que ele vai se aproveitar? Então tem muita gente reclamando, falando de liderança como você colocou, né? Nunca teve um diálogo aberto, nunca falou daquilo que é dificuldade, nunca trouxe para a luz aquilo que seja uma dificuldade pessoal, um diálogo, uma coisa que não foi agradável, e Satanás fica se aproveitando, cara, de algumas situações, daqui a pouco explode uma situação e não tem nada a ver com algo muito grave, mas é uma situação de uma mina, já perdeu a guerra, já perdeu a batalha, e por não vigiar, por não prestar atenção, você gosta do biquinho do pão? Eu tenho, né, afinidade com pão aqui, não gosto, e a gente tem um relacionamento mais agradável, a gente vai vendo pessoas dando lugar. Paulo fala isso também, não dê lugar ao diabo, e isso é muito sério. Apóstolo, a gente precisa ter esse discernimento, né, após do relacionamento com as pessoas, de ter essa abertura para ter esse diálogo, né? Senão a gente vai dizer que conhece, que é amigo de ciclano, que é amigo de fulano, e não sabe nem que o cara não gosta de Coca-Cola, que ele só bebe água. E aí você tá levando Coca-Cola para tudo quanto é churrasco e o cara fica ali sem saber o que fazer. Né? Então, a gente precisa entender isso, né, para que a gente possa caminhar de uma forma saudável. Né? Porque ninguém caminha sozinho. Cristo, ele poderia muito bem, quando ele veio para a Terra, fazer tudo que ele ia fazer sozinho. Né? Não precisava de 12 caras para estar perturbando ele, para estar, rapaz, vocês não conseguem nem orar comigo meia hora, né, para estar apurrinhando. Desse jeito. Não precisava, mas ele foi o exemplo. Se ele fez dessa forma, nós precisamos copiar. Então a gente precisa ter, né, sermos esses facilitadores para que a gente consiga, né,
não pisar nessas minas e realmente não estar caminhando, como a gente cita, né? Tá pisando em ovos, às vezes, no relacionamento, porque não sabe se a pessoa vai agir de uma forma ou de outra, porque às vezes a gente não está sendo verdadeiro o suficiente para que a gente possa ser transformado de verdade, né, apóstolo? Não deixe Satanás se aproveitar de algumas questões da sua vida. Ele já perdeu tudo. Então seja uma pessoa verdadeira, né, em toda a construção daquilo que é a sua vida, caráter, ministério, família, não importa. Deus abençoe sua vida. Paz de Cristo. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa.